Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aberta aqui do meu canal do YouTube. Para você que já é aluno do Clube Ser Nutri, saiba, depois dessa aula vai para lá junto com o material didático, tá bom? Então, não se preocupem porque você que é aluno vai ter acesso a esse material. E hoje, especialmente, falaremos sobre um assunto que eu gosto muito e que eu acho que cada vez mais nós vamos ter prática dele dentro dos nossos consultórios. Então, deixa eu colocar em tela cheia aqui, falaremos sobre cálcio. Sim, o protagonista das doenças ósseas. Nós estamos percebendo que, além da população estar envelhecendo, a incidência de doenças ósseas tem cada vez mais aumentado. Então, osteopenia, osteoporose, as fraturas, então, principalmente vindas de queda dos idosos, né? Então, nós vamos fazer toda essa discussão para que a gente, como nutricionista de consultório, consiga de fato fazer uma prescrição que vá de frente à prevenção dessas doenças ósseas, tá bom? Primeira coisa que eu quero contextualizar é o que é o cálcio, né? O cálcio é um mineral e ele é o mineral mais abundante do corpo humano. Ele tem no seu número anatômico 20, ele é um metal alcalino terroso e é o quinto elemento mais abundante no corpo humano, tá? Por peso, né? Por porcentagem de peso. Um adulto saudável, então, carrega entre 1 quilo e 1,5 kg de cálcio, e o mais impressionante é que 99% desse cálcio fica nos ossos e nos dentes. Então, nós vamos ver a importância da manutenção da ingesta de cálcio, seja ela via alimentação, seja ela via suplementação, e também o quão é importante que as crianças, adolescentes, na nossa idade jovem, que a gente não faça exclusão dos alimentos ou da suplementação de cálcio. Sem cálcio adequado, eu tenho fragilidade óssea, eu tenho músculos que param de contrair, e eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu falo sobre cálcio, nós precisamos sempre lembrar que o coração é um músculo e ele precisa contrair. Se eu não tenho contração adequada do músculo coração, eu paro, tá bom? Então, não é só o músculo, porque quando a gente fala de músculo, né, a gente sempre pensa músculo, musculatura. Mas não, o coração também é um músculo, tá? E eu coloquei uma curiosidade aqui embaixo, porque eu não sei se todo mundo sabe que cálcio, ela vem do latim, ela significa pedra calcária, então a mesma matéria dos ossos fósseis. Uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar é aonde o cálcio tiver, ele tem sempre a mesma função, a função de calcificar, a função de contrair. Então é por isso que algumas vezes, quando a gente recebe pacientes com cálculos renais, e esse cálculo é a base de cálcio e ou fosfato de cálcio, ele é uma pedra, né? Por quê? Porque o cálcio calcificou. O mesmo acontece com o excesso de cálcio. Excesso da ingesta de cálcio via alimentação ou via suplementação, uma dos sinais e sintomas que esse paciente tem é a constipação intestinal, porque o cálcio é eliminado via intestino e aí você tem uma calcificação das fezes. O que isso quer dizer? As fezes ficam mais endurecidas, tá bom? Como ele está distribuído, né? 99% nos ossos e nos dentes, então os ossos funcionam como um banco de cálcio, o organismo retira deles quando a dieta não supre as necessidades. Então, isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque é preciso que eu mantenha o cálcio no sangue. O cálcio no sangue mantém as funções vitais em equilíbrio. Só que se eu não tenho cálcio no sangue, o corpo vai tirar cálcio de algum lugar para manter este cálcio no sangue. Desta forma, eu tenho a retirada de cálcio do organismo do osso para o coração bater, para fazer as suas funções. Só que cada vez que eu vou retirando o cálcio, eu também posso ter uma osteopenia ou uma osteoporose. No músculo, é essencial para cada contração muscular e nas células, sinalização, comunicação e funções enzimáticas, tá? Aí, como eu já expliquei, né, tá no slide, o corpo prioriza manter o cálcio no sangue estável, mesmo que isso
destrua os ossos. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga manter cálcio sanguíneo de forma adequada, tá? Onde a gente encontra o cálcio? As principais fontes de cálcio, apesar a gente vai falar sobre biodisponibilidade, é, ela tem diferenças entre absorções, né? A gente absorve mais as fontes de origem animal quando comparado às fontes de origem vegetal. Isso quer dizer que eu não absorvo fontes de origem vegetal? Não. Eu digo que se eu for comparar as fontes de origem animal com as vegetais, eu tenho uma maior absorção nas fontes de origem vegetal animal. Então, a gente tem leite integral, iogurte, queijo mussarela, sardinha, salmão e ovo. O cálcio também, ele é melhor absorvido nas fontes de gordura. Então, por isso que aí leite integral, iogurte natural, queijo mais amarelo. Fontes vegetais, tofu, semente de gergelim, couve refogada, feijão branco, amêndoas e brócolis. As fontes vegetais que têm oxalato e fitato têm a sua absorção reduzida. Tofu, gergelim e couve têm uma boa disponibilidade. O cálcio tem múltiplas funções vitais para o nosso corpo. Só que a gente precisa entender que, apesar das múltiplas funções, algumas serão deixadas de lado quando outras precisarem, né? Então a gente vai falar assim: ele tem como principal função estrutura óssea e dental? Sim, ele tem. Só que se eu pegar uma mulher na menopausa que já tem aí uma perda de massa óssea e ela fizer nenhum consumo de cálcio, todo dia o corpo tiver que, através da sinalização do PTH, tirar cálcio do osso para colocar cálcio na corrente sanguínea, essa mulher ao longo do tempo terá uma osteoporose, apesar de uma das funções do cálcio ser de estrutura, mas ela precisa consumir. Tem uma função cardíaca, então o coração só bate porque o cálcio dispara a contração de cada célula muscular cardíaca. Há de contração muscular, então todos os músculos, inclusive respiratórios, precisam de cálcio, e o cálcio é o gatilho do movimento. Transmissão nervosa, neurônios que usam cálcio para liberar neurotransmissores, então sem eles os sinais nervosos também ficam comprometidos. Coagulação sanguínea, então, o cálcio é cofator essencial em várias etapas da cascata de coagulação. Sem cálcio, os ferimentos que sangram sem parar. A gente tem o cálcio nesse processo de coagulação juntamente com a vitamina K. Por isso que a gente vê hoje muitos suplementos que já tem ali cálcio e vitamina K, vitamina D e vitamina K. Porque quando a gente fala sobre coagulação sanguínea, estrutura óssea, contração muscular, a gente não está falando só do cálcio, a gente também está falando de cofatores que agem junto com o cálcio. No caso, a coagulação sanguínea, o micronutriente mais responsável ali, o protagonista, é a vitamina K, através de duas proteínas, que se chama proteína GLA e proteína GLU. E essas duas vitaminas, essas duas proteínas, me desculpa, elas precisam de cálcio, tanto para fazer coagulação quanto para fazer estrutura óssea, tá? Ele também participa como um sinalizador celular, né? Então, atuando como mensageiro dentro das células, ativando enzimas e hormônios extremamente importantes. Um dos hormônios que dependem da ativação do cálcio é a insulina. Então, a gente tem um hormônio que é captador de glicose, coloca glicose para dentro das células, e a gente sabe o quanto isso é essencial para a vida humana, e a gente tem também aí a glicose participando e protegendo o indivíduo ou colocando ele em risco do diabetes, tá bom? O cálcio não age sozinho, então aqui deixei algumas coisas para a gente discutir. O cálcio, ele precisa de fatores que aumentam, existem fatores que aumentam ou diminuem a sua absorção intestinal. Precisamos entender algumas coisas, né? Dentro do universo de micronutrientes, os micronutrientes mais protagonistas, os que realmente têm uma função ali muito essencial, vocês vão sempre perceber que eles têm fatores que diminuem a absorção. Ah, Adriana, isso é para atrapalhar? Não, isso não é para atrapalhar, isso na verdade é para proteger o corpo. Imagina se o corpo absorvesse cálcio sem parar, ia sair calcificando sangue,
fezes, e aí ia levar esse indivíduo à morte. Então, o corpo precisa ter o seu equilíbrio de absorção. Então, nem colocar muito, né, e nem deixar de absorver. Então, a gente vai ver durante essa aula que existem mecanismos que facilitam a absorção de cálcio, mas existem infinitos outros que diminuem a absorção de cálcio, tá? Então, a vitamina D é uma delas. Então, ela ativa a proteína que transporta o cálcio ao sangue, e aí, sem ela, nós absorvemos apenas 10 a 15% de cálcio. Existem algumas proteínas que fazem esse transporte, mais para frente eu vou comentar com vocês, mas ele é a base da sinalização de PTH. Então, quando a gente tem a chegada do cálcio no lúmen intestinal, a gente ativa o PTH, que busca a vitamina D, que está armazenada no fígado, e esta sinalização sinaliza o rim, que libera uma enzima para ativar a vitamina D. E a ativação dessa vitamina D aumenta a absorção de cálcio no lume intestinal. Então, é toda uma engrenagem, toda uma estrutura que acontece para melhora ou para redução da absorção de cálcio, sempre em prol de proteger o corpo, tá bom? Proteínas do leite, né, que facilitam a passagem de cálcio pela parede intestinal e por isso os laticínios têm uma boa disponibilidade, a lactose é uma dessas proteínas. O oxalato e o fitato, presente no espinafre, no cacau e em cereais, se ligam ao cálcio, impedindo a absorção dele no intestino, e a cafeína e o álcool também. Então, leite com café, apesar de ser uma bebida muito popular e de que a gente sabe que muita gente faz consumo, ela tem uma absorção diminuída de cálcio por conta do café. Excesso de sódio e proteína também tem um efeito similar. Então, excesso de sódio vai fazer com que a gente tenha maior excreção de cálcio via rim, tá? Bom, então como que funciona aí a questão, até que eu já comentei um pouco com vocês em relação ao PTH. O PTH é o hormônio, é o paratormônio, e é ele quem regula os níveis de cálcio no sangue, tá? Então, dieta e absorção, cálcio no sangue, ok, e o rim faz a excreção. PTH e vitamina D regulam esse sistema, então, dieta que é cronicamente baixa em cálcio tem maior chance de ter os seus ossos saqueados. Então, a gente precisa entender assim, ó, não é um dia sem consumir cálcio, não são 2 dias sem consumir cálcio, é cronicamente. Estou falando de um processo crônico. Se cronicamente eu parar de consumir cálcio ou reduzir a minha absorção de cálcio, eu vou ter os meus ossos saqueados. Por isso que é sempre importante nas nossas consultas, principalmente com alguns públicos que são públicos específicos, como idosos, pacientes renais, mulheres na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Então, é interessante que eu consiga com que essa ingesta, né, dessa mulher tenha ali uma frequência muito boa em relação ao cálcio, ao consumo de cálcio. Se o cálcio no sangue cai, PTH aciona a retirada do cálcio do osso. Se o cálcio sobe, a calcitonina deposita cálcio de volta no osso. Só que esse processo de depósito de cálcio no osso, ele não acontece na vida adulta, ele só acontece na vida jovem, né? Ali, mulheres até 2, 3 anos depois da menstruação, né, do dia da primeira menarca, e os homens ali por volta de 18, 19 anos, tá? O corpo nunca deixa o sangue ficar sem cálcio, mesmo que os ossos paguem esse preço. Por quê? Porque no sangue tem músculos importantíssimos, então músculos respiratórios, músculos cardíacos, que dependem de cálcio. Então, o corpo está lutando pela sua sobrevivência, pela nossa sobrevivência, tá? E por isso que quem paga mesmo são os ossos. A gente tem 3 etapas de absorção de cálcio. Então, a primeira delas é no intraluminal, que é no lume intestinal, e é dependente de pH gástrico. Então, o pH precisa estar ácido. Então, quando o paciente consome antiácidos ou qualquer medicamento que faça a redução de acidez do estômago, eu tenho uma menor absorção de cálcio. Depois ele se liga à lisina e à arginina e é potencializado. E se houver gordura, fitato e oxalato
eu tenho interferência e a absorção acontece maior ali no duodeno, no jejum, no proximal. Só para deixar claro que as gorduras, elas ajudam o cálcio na absorção e o fitato e o oxalato diminuem a absorção desse cálcio. No intracelular, 50% de cálcio, ele depende da proteína calbindina e os outros 50% ele é feito por difusão passiva. Ou seja, quanto maior a quantidade, maior a passagem desse cálcio. Vitamina D regula e a rota passiva, ela é dose dependente, que é exatamente isso que eu falei. Quanto maior eu tiver, maior vai passar. 45 a 50% sempre ligado à proteína, 45 a 50% eles circulam de forma livre, 8% complexado ao citrato, fosfato e o sulfato, e 90% do cálcio filtrado é reabsorvido através dos rins. Então, o corpo ele tem uma engrenagem própria para não deixar faltar cálcio. Ele se protege, é um nutriente essencial para ele. Então, assim, ele não vai deixar faltar. Por isso que a gente precisa consumir de forma adequada, numa quantidade adequada. Um dia ou outro, nessa quantidade mais baixa, tá tudo bem, eu só não posso fazer isso de forma crônica, tá? O ambiente ácido ele é essencial para solubilizar o cálcio e deixar ele disponível para absorção. Então, eu tenho ali no estômago um pH 1 e 2. Então, a secreção ela dissolve o cálcio, liberando o H+, e esse H+, se liga às ligandinas, que é o grupo amina de proteína. Depois, no duodeno, no jejum, eu tenho o principal local de sítio de absorção do cálcio. Ele é solúvel, captado pelos enterócitos via calbindina. Então, eu tenho duas proteínas, tá? É que a calbindina é a proteína que mais aparece, mas eu tenho também, porque às vezes vocês vão ler os artigos, tal, e falar assim, nossa, Adriana, será que não tinha também esse consumo de cálcio? Inclusive, eu vou deixar alguns artigos para o pessoal do clube que quiser também ler mais sobre o cálcio, né? Mas aparecem duas proteínas, a calmodulina e a calbindina, tá bom? Então, são duas proteínas que ajudam ali no lumen intestinal. E a elevação do pH, aumento de fosfato intestinal, formação de fosfato de cálcio insolúvel e eliminação pelas fezes, a absorção cai, tá? De novo, gastrite e uso de antiácidos reduzem significativamente a absorção de cálcio. E o que aumenta e o que reduz? Vamos primeiro para o que aumenta. Lisina e arginina são dois aminoácidos que formam complexos solúveis com esse cálcio e que aumentam a absorção deles. Carne, frango, peixe, laticínios, castanhas, nozes e uva passas. E aqui eu quero trazer uma reflexão, né, que quando a gente consome o cálcio junto com o ferro que está presente nas carnes, eu tenho menor absorção de ferro, mas eu tenho uma maior absorção de cálcio. Então, muitas vezes, dentro do consultório, como nutricionistas de consultório, nós precisamos entender o que eu vou priorizar. Então, de repente, em uma refeição eu priorizo uma coisa, em outra refeição eu priorizo outra. Mas é preciso que vocês tenham essa base, porque senão vocês vão ficar fazendo prescrições sempre. Nunca consumo um iogurte depois da carne. Eu tô com um idoso com osteopenia, ele não tem problema com ferro, e aí eu posso fazer isso 2, 3 vezes na semana para ajudar a absorção de cálcio, tá? Gorduras de cadeia longa reduzem o tempo do trânsito intestinal, então aumentando o contato do cálcio com a sua absorção, manteiga, carnes gordas e o leite integral. pH ácido solubiliza o mineral, essencial então para a captação do duodeno. Então, qualquer uma que eleve o pH, eu tenho redução de absorção. E a lactose, que é o açúcar do leite, né? Melhorando então a solubilidade do cálcio no lume intestinal, um dos fatores da alta biodisponibilidade dos laticínios, tá? O que reduz a absorção? O ácido fítico, então forma complexos insolúveis, como cascas de cereais, aveia, soja, grãos integrais. O ácido oxálico, então espinafre, acelga, chocolate, chá, beterraba, morango. Gorduras não digeridas, então principalmente em doenças, né? Por exemplo, pancreatite, doenças que prejudicam a absorção.
elas precipitam o cálcio, formando esteariato de cálcio, e aí eles são eliminados. E antiácidos e álcool, né? A gente já tinha falado sobre isso, mas antiácidos elevam o pH e tornam o cálcio insolúvel, e o álcool altera a motilidade e reduz a ativação, principalmente de vitamina D, que, em consequência, reduz a absorção de cálcio. Eu coloquei um esqueminha aqui, mas é um esquema só para que para que vocês saibam, né, como isso funciona. O cálcio ele é absorvido em duas vias paralelas, uma via que é saturável, que é a via ativa, e uma via passiva, que ela é não saturável. Então, quando eu penso no cálcio, eu falo, olha, eu vou absorver realmente o máximo que o meu corpo de forma íntegra conseguirá fazer isso, né? Então, sempre por transporte, quando eu falo via ativa, eu estou falando transporte ativo saturável, vitamina D, dominante em baixa ingesta de cálcio, então ele faz, não, olha, você vai conseguir passivamente absorver isso. Eu tenho proteínas que fazem isso, que é a calbindina e a calmodulina, e eu tenho sinalizadores também, tá? Do mesmo jeito, na difusão passiva, ela independente de vitamina D, então não requer que a vitamina D ajude ela. Dominante em alta ingestão de cálcio, todo o intestino delgado e requer alta concentração luminal, funciona aí por gradiente de concentração, tá? Aqui é mais para que vocês saibam, às vezes eu falo, ai, calmodulina, calbindina, o que que isso significa? São as proteínas que ajudam na absorção de cálcio. Como que a vitamina D age nessa absorção? A vitamina D age na forma de nos seus dois formatos, né? O formato inativo, que é o calcidiol, e o formato ativo, que é o calcitriol. Então, ela é armazenada, a gente recebe o raio ultravioleta, e aí ela é recebida por uma enzima chamada 7-deidrocolesterol, e essa enzima transforma ela em D3, ou pela ingestão dietética, que pode ser D3 ou D2. Ela é armazenada no fígado, na forma de calcidiol e a sua forma inativa. Depois, a gente libera uma enzima, o PTH sinaliza, libera a enzima para o rim, libera a sinalização para o rim libera a enzima para transformar o calcidiol em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Então, recebo raio ultravioleta, essa vitamina D é armazenada no fígado, na baixa ingesta de cálcio no lúmen intestinal. Eu tenho sinalização de PTH, que sinaliza o rim e fala preciso de vitamina D. O rim libera uma enzima calcidiol hidrolase, é o nome da enzima, e esta enzima transforma o calcidiol em calcitriol, que é a sua forma ativa, tá? É ativado pelo PTH quando o cálcio cai, e essa sinalização ela via lume intestinal. O calcitriol ativa a gênese, síntese de calbindina, absorção transcelular ativa, tá bom? Insuficiência renal reduz a ativação, menor calcitriol, menor calbindina, menor absorção. Suplementação de vitamina D pode restaurar a via e gordura corporal sequestra a vitamina D, reduzindo então a disponibilidade, principalmente em obesos. Mas entenda, quando a gente fala no público na obesidade, a gente está falando que ele reduz a vitamina D e em consequência disso, da redução da vitamina D, eu tenho aí uma redução da absorção de cálcio. Aqui é só as formas de cálcio no plasma, eu acho interessante a gente entender como ele tá, mas parte dele está sempre complexado, então citrato de cálcio, fosfato de cálcio, sulfato de cálcio, e aí a gente sabe o quanto isso é eliminado. A gente vai falar um pouco sobre suplementação no final, né? Que isso é muito relevante para a suplementação mesmo. E aí ele está ou na forma de cálcio iônico ou ligado sempre a uma proteína. Eu excreto cálcio pela urina, pelas fezes, pelo suor e pela bile. A urina e as fezes são as nossas principais vias de excreção, tá? Então, na urina, a principal via de excreção, influenciada sempre pelo sódio, e nas fezes, o cálcio não absorvido, mais o cálcio endógeno secretado pela bile, suco pancreático e o muco.
tá? Então, essas são as nossas principais. Mas eu também tenho secreção de cálcio pelo suor e pela bile. E aí, o que é a biodisponibilidade? Nem tudo que eu ingiro eu absorvo, eu efetivamente absorvo. Então, eu preciso entender que o cálcio ele tem as suas biodisponibilidades. Ingesta baixa, absorção fracionada alta. Ou seja, quando você quiser que o seu paciente absorva mais cálcio, você faça várias ingestas durante o dia, mas várias ingestas baixas. A ingestão adequada é a absorção fracionada de 30 ali a 40%, e quando a ingesta está muito alta, essa absorção cai. Então, a capacidade absortiva é sempre regulada pela necessidade fisiológica. E aí, quais são os determinantes? Forma química do cálcio, matriz alimentar, então, ou seja, da onde o cálcio vem importa, tá? Então, vegetais oxálicos, ela tem absorção baixa, tofu e couve moderada a alta, e aos laticínios, ela tem uma alta biodisponibilidade. Ou seja, a absorção de cálcio depende da matriz alimentar. Estado fisiológico, gestação, amamentação e crescimento tem uma biodisponibilidade aumentada, menopausa e envelhecimento reduzido. E a vitamina D, que é aí um dos grandes apoiadores da absorção de cálcio, né? E a melhora dessa absorção, tá? Nem toda fonte de cálcio é igual, né? Então a quantidade total ela importa, mas o quanto esse cálcio é absorvido também importa muito. Então eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, que é uma tabela simples, mas só para mostrar para vocês o quanto, por exemplo, espinafre e feijão tem uma baixa absorção de cálcio e quanto, por exemplo, iogurte e leite tem uma alta absorção de cálcio. Mas não precisamos ir para os extremos, porque sardinha, tofu, couve tem ali uma boa absorção de cálcio, tá? O que que muda? Alguns fatores mudam muito a biodisponibilidade de cálcio. Gestação, a partir do terceiro trimestre, eu tenho um acréscimo de 200 miligramas de cálcio, e é importante dizer que sempre que eu não tiver essa absorção nesse grupo especial, esse incremento, desculpe, nesse grupo especial, nesse grupo de gestantes a partir ali do terceiro trimestre, eu tenho um comprometimento da massa óssea da gestante, não da criança, não do bebê. Então, o bebê, ele pode até não ser acometido por essa baixa ingesta de cálcio, mas a mulher será, porque o corpo tirará cálcio dela para oferecer para o feto. Então, ela pode correr o risco de ter, por exemplo, uma osteoporose, uma osteopenia durante a gestação. Porque é crônico, né, gente? Não, se todo dia você for tirando cálcio do osso, se tornará crônico. Na idosos e menopausa, tem uma queda de estrogênio, então maior reabsorção óssea, redução da síntese cutânea de vitamina D. Os idosos têm deficiência da enzima 7-hidrocolesterol. A hipocloridria reduz essa absorção e uma menor eficiência renal na ativação dessa vitamina D. Os vegetarianos, principalmente pelo alto nível de consumo de oxalato e fitato, ausência de laticínios, e aí eles dependem de couve, brócolis, tempê, tofu, tá? Intolerância à lactose, então a deficiência da lactase, ela também reduz essa absorção, não excluindo, não exclui laticínios, né? Iogurte e queijo são tolerados quando essa aversão ou intolerância, não é uma aversão, não é uma intolerância à lactose, quando o paciente consegue ainda consumir pelo menos queijo e iogurte. Leite sem lactose tem a mesma biodisponibilidade e fermentados reduzem a carga de lactose. Eu sempre falo o seguinte, porque assim, ó, intolerância à lactose. Alguns pacientes, mesmo com os alimentos ausentes de lactose, eles têm dificuldade de consumo, né? Então, se ele não tiver, tá tudo bem. Os atletas, pelo exercício intenso, então aumentando a excreção de cálcio no suor. Lembrar que a gente tem a tríade da mulher atleta, né? Então, essa tríade também tem muito a ver com o cálcio, porque pode ter uma necessidade aumentada para essa reparação óssea. E a fenilcetonúria. Então, dieta de exclusão,
e aí tem déficit de cálcio, problemas na formação óssea, fenilalanina em leite, carne, ovos, grãos e nozes, e a suplementação é essencial para este grupo, tá bom? Então, é preciso que você tenha a absorção desse grupo. Como eu faço a suplementação de cálcio? Então, eu queria trazer aqui, antes de falar, faz a suplementação, que é, sempre que a gente pensa em necessidade de cálcio, nós deveríamos pensar que esse paciente, ele tem que ser unido o que ele come com o que ele vai consumir de suplemento. Então, nunca é, gente, só o que o paciente come. Não, só o que você vai suplementar. Você sempre tem que contar com o que ele também come. Então, ele está comendo alguma coisa e você vai precisar contar isso dentro da dieta. Se você for usar a suplementação, eu tenho carbonato de cálcio, citrato de cálcio e fosfato de básico. Então, quais são as vantagens do carbonato? Maior concentração de cálcio elementar, ele é mais barato e ele é adequado para pessoas com acidez normal, pH. Requer meio ácido para sua diluição, ineficaz com antiácidos e pode causar constipação e distensão. Quando eu estiver falando de citrato, ele não depende de pH gástrico, ideal para hipocloridria idosos, menor risco de litíase renal. Ele também tem menor concentração de cálcio elementar, tem um custo mais elevado e os comprimidos são maiores. E essa é uma grande dificuldade quando falamos sobre idosos, porque com cápsulas maiores, os idosos têm muito mais dificuldade em consumir, em engolir. Então, a gente sempre tem essa preocupação em relação aos idosos, tá? Eu coloquei aí embaixo as dosagens e se junto ou não com a refeição. Vantagens do fosfato: boa tolerabilidade gastrointestinal, contém fósforo, alternativa que pode ser uma alternativa intermediária. Ela tem menor evidência clínica, contraindicada em insuficiência renal, e a relação entre cálcio e fósforo devem ser monitoradas, tá? Bom, eu tenho equilíbrio entre ingestão, absorção e excreção, tá? É o que vai definir a saúde óssea do seu paciente. Eu tenho absorção do cálcio ocorrendo em 3 etapas, vitamina D como regulador central, a biodisponibilidade varia conforme a fonte, suplementação, condições que diminuem pH, diminuem a absorção ou aumentam a excreção também devem ser levadas em consideração. E a relação entre cálcio e proteína ideal, excesso de proteína, sódio, cafeína, aumentam calciúria, ou seja, a excreção de cálcio via urinária, tá? E o cálcio pode ser absorvido e perdido se a excreção não for controlada. Bom, e como ele participa da doença óssea? Então, a gente falou aqui até aqui, né? Falamos sobre a absorção dele, sobre a melhor biodisponibilidade, sobre a suplementação, quais são as funções. Eu acho muito importante, muitas vezes, eu tenho um pouco de incômodo quando a gente vai direto para a prescrição nas aulas, sabe? Por isso que talvez você esteja aqui, e que você fale, nossa, mas a Adriana está falando de absorção, de excreção, mas quanto eu tenho que dar? Mas qual é a suplementação? Qual é a dosagem? Mas eu acho muito interessante a gente entender, porque muitas vezes no consultório passa batido, por exemplo, a informação de um paciente que está tomando antiácido há muito tempo e que é participante do grupo de risco de doença óssea e a gente não consegue ligar uma coisa com a outra, porque a gente já foi direto para a suplementação. Então, nessas aulas abertas, que são aulas que eu mando depois direto para o Clube Ser Nutri, eu quero sempre fazer esse contexto. Então, coloca aqui embaixo para mim se você entende o porquê, pelo menos eu faço esse contexto para que ajude a gente a discernir isso, tá bom? Eu tenho um pico de massa óssea até os 30 anos de idade, com dieta adequada, vitamina D, exercícios físicos, e exercício físico, musculação, exercício de força são essenciais, tá bom? Ossos mais densos e mais resistentes. Aí depois eu tenho o primeiro estágio da perda óssea é a osteopenia, que é uma perda de 10 a 25% da densidade, geralmente bem silenciosa. O diagnóstico de doença óssea é feito pelo DEXA, tá? Que é um aparelho de ultrassom, né? Que
É um raio-x mesmo, né? Que ele passa assim, um raio-x inteiro no corpo do paciente. Depois eu tenho a osteoporose, que é a perda de acima de 25% desse osso, e aí que vem um risco muito alto de fratura, tá? Ao pequeno trauma, você tem um risco muito alto de fratura, e a fratura de quadril, onde mortalidade de 20 a 30% em um ano em idosos, tá? Depois eu tenho dor crônica e perda de altura. Aí os idosos vão encolhendo mesmo, tá bom? Quanto de cálcio a gente precisa? Quando crianças de 700 a 1000 Is, depois adolescentes 1.300, porque a gente tem um pico de massa óssea, adultos 1.000 miligramas de cálcio por dia, homens e mulheres na terceira idade, mulheres acima de 51 anos para cálcio e homens para 71 anos, 1.200, porque eu tenho uma reabsorção aumentada e com a menopausa e com a idade, e gestação e amamentação de 1.000 a 1.300 miligramas. Um copo de leite tem 290 miligramas na média, tá? Isso seriam aí uma média de 3 copos de leite por dia, mas não precisa ser só de leite, eu coloquei essa referência, mas você sabe que eu vou consumir um copo de leite mais duas fontes alimentares de cálcio, tá bom? Então, como que eu posso proteger meu osso na prática? Distribuir o cálcio ao longo do dia, fazer exercícios de força com impacto para estimular o osso a depositar cálcio. Então, quando eu começo a fazer força, o meu músculo ele entende que ele precisa ter depósito de cálcio. Por quê? Porque eu estou estimulando ele, tá? Diversificar as fontes vegetais, então, sementes de gergelim, que são super bem concentradas, uma colher tem 130 miligramas de cálcio, couve, brócolis, tofu, garantir vitamina D, tomar sol nos braços, nas pernas, e além disso, eu sempre falo, gente, calma, a vitamina D não tem só no sol. Eu posso consumir ovos, peixes gordurosos e cogumelos, moderar cafeína, álcool e sal. Bem, comecei essa aula tomando meu café. E fazer a densitometria óssea, principalmente mulheres pós-menopausa e homens acima de 65 anos, devem fazer periodicamente esse exame, tá? Deixei aqui um resuminho do que a gente aprendeu, de tudo que a gente falou em relação a cálcio e vitamina D. E para você que é aluno do Clube Ser Nutri, eu separei 3 aulas que vão complementar isso aqui. A primeira delas é a prescrição baseada no consenso de vitamina D. Essa aula te explica o último consenso de vitamina D, sobre suplementação, aonde a vitamina D está agindo, enfim. Então, você tem que assistir essa aula porque é um resumo. Você tem que ler o consenso, mas você tem que assistir a aula porque é um resumo. A aula que eu dei sobre exames bioquímicos para avaliação da doença óssea e a outra aula que eu dei também, o tratamento e planejamento dietético dessas doenças ósseas. Todas essas 3 aulas complementarão essa aula aqui, tá bom? Se você ainda não é assinante do Clube Ser Nutri, seja, porque a gente tem mais de 140 aulas lá, a gente tem uma comunidade de troca de casos clínicos, ideias, enfim, tem bastante entregáveis, então assim, eu espero você como aluno também, tá bom? Essa é a aula de hoje, muito obrigada. A gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau.